Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Hoje é dia 5 de março. 5 de março? É. 5 de março de 2020. Vamos começar mais um Papo de Plástica por aqui. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram e ao vivo aqui pelo Face. E hoje, para a gente comemorar o mês das mulheres, eu decidi a gente falar um pouquinho sobre minha trajetória, né? Que às vezes eu recebo umas perguntas, ou às vezes pacientes acabam me perguntando algumas coisas aqui no consultório. Às vezes quem tem filho que quer fazer medicina acaba me perguntando algumas coisas. Então eu achei interessante talvez a gente falar, né, sobre esse assunto hoje. E aí a gente colocou um stories durante essa semana para vocês mandarem perguntas. Então, que vocês quiserem me perguntar, fiquem à vontade. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai ser uma live mais pessoal, não uma live falando muito de específico de cirurgia plástica. Vai ser uma live mais da parte pessoal e não às vezes muito dessa parte de cirurgia em si ou de procedimento em si. Claro que vocês tiverem perguntas também, estou à disposição, mas é mais pra gente falar um pouquinho, né, da história de vida de minha, no caso hoje. Então seria isso, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver quem tá por aqui. A Fer, oi Fer. Pati, boa tarde ainda, né? Boa tarde. Luiz, Alex, sempre escuta a gente, né, Alex? Josi. Oi, Pati, Patrícia. Franca, boa tarde. Samara, Odete. Muito bom. Thaís Magalhães, tudo bem, Thaís? Boa tarde. Quem mais tá por aqui? Vamos ver. E aqui pelo Face, deixa eu ver se aparece. Ganhei um coraçãozinho, mas eu não consegui ver quem é. Deixa eu ver se aparece aqui. Vamos lá. Bom, é difícil, né, a gente falar da gente. A gente gosta de ouvir as histórias de vocês, mais do que falar propriamente da gente, né? Mas como essa semana a gente teve... Foi ao ar, tá lá no Spotify, um podcast que a gente gravou a convite do Instituto Nexo de Psicologia daqui de Americana. Eles gravaram e nos convidaram para fazer parte desse podcast, para ouvir história de mulheres, né, que sejam inspiração às vezes para alguém. E acabaram me convidando, me senti muito honrada por esse convite, fiquei muito feliz de participar. E também participou juntamente comigo a Raquel Garcia, que é arquiteta aqui na cidade, e a Renata, que é ex-moradora de rua e tem um projeto muito bonito de auxílio, ajuda para quem está querendo para quem está saindo, né, do vício, da rua. Então ela fez um projeto para conseguir ajudar essas pessoas depois que ela conseguiu sair. Então ela contou a história dela. Então se vocês conseguirem acessar lá quiserem, né, conseguirem, com certeza vão conseguir. Lá no Spotify tem o Ncast, cast de podcast. Então o canal do Nexo é Ncast. E nós estamos no episódio 5, que foi esse episódio que a gente gravou falando história de mulheres. E aí, pensando nisso, como foi a hora essa semana, eu também pensei que talvez fosse bacana a gente conversar. Eu posso falar um pouquinho da minha história para vocês. De repente, vocês também compartilharem, né? O que vocês quiserem aqui enquanto a gente estiver ao vivo, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como a gente colocou esses stories perguntando o que vocês gostariam de perguntar para mim, tem algumas perguntas aqui que eu recebi durante a semana. Uma delas, da Gabi Pessoa, me mandou assim: por que você decidiu cirurgia plástica? E tem uma outra pergunta da Maine. Tudo bem, Maine? Perguntando se eu sempre quis ser médica. E a Sil Pinheiro também me mandou pergunta bem parecida. Você sempre quis estudar e se especializar na área? Então, vou contar um pouquinho desde lá do princípio. Na verdade, a resposta para tudo isso é não.
Não imaginei que eu fosse ser cirurgiã plástica, não imaginei que eu fosse ser médica. E se eu sempre quis estudar, a resposta também é não. Quando eu era pequena, eu morava em Dracena, é uma cidade bem a oeste do estado, lá perto de Presidente Prudente, foi onde eu nasci, né, minha terra natal. E meu pai e minha mãe eram professores de matemática. Depois minha mãe também acabou sendo diretora de escola e meu pai foi trabalhar no banco. E a gente não tinha nenhuma referência médica na família, né? Toda a nossa família ou era de professores, alguns primos fizeram odontologia, mas já era a geração mais nova, né? Bancários, né? Também tinha bastante na nossa família, então não tinha ninguém na área médica, era outra vertente, né? Vamos falar assim, dessa forma. Então eu nunca tive dentro da família uma inspiração relacionada à área médica. Eu tinha a minha inspiração de ser professora, de ser, né, de ver minha mãe, meu pai, meus tios nessa área. Então a minha vontade quando eu era pequena era ser professora. E aí eu consegui ser professora de inglês. Quando eu estava na faculdade, eu estudei inglês desde os 10. Naquela época, começar aos 10 para mim foi muito bacana, porque você aprende muita coisa nessa idade, né? Hoje em dia a gente até coloca as crianças mais cedo no inglês, tem essa possibilidade até a partir dos 2 anos de colocar. Mas eu entrei com 10 e estudei até os 17, 18, incansavelmente, incessantemente, todos os dias praticamente. Era uma coisa que eu gostava muito. Então eu acabei me realizando nessa parte de ser professora, quando eu consegui ser professora de inglês numa escola de inglês. Quando eu estava na faculdade, né, eu sempre estudei em Prudente, numa escola de inglês lá. Quando eu entrei na faculdade em Marília, era a mesma equipe de Prudente de Marília, então eles já me conheciam de lá. E eu dei aula nessa escola por 1 ano e meio, que foi muito legal. Só que chegou uma época da faculdade que eu precisava escolher entre trabalhar aos finais de semana ou estudar aos finais de semana. Então chegou uma hora que eu precisei abandonar, né, o ensino do inglês por conta da faculdade. E uma outra coisa que eu queria ser quando eu era pequena era bailarina. Então quando eu era pequena eu fazia jazz. E aí tinha uns festivais que a gente ia, dançava, então era muito gostoso. Então, um dos meus hobbies também, que foi uma das perguntas que me mandaram, é a dança. Não gosto muito de academia, eu acho um pouco maçante. É importante fazer, mas acabo fazendo também, mas não é uma coisa que me dá prazer, felicidade, serotonina, né? Alegria de fazer. Claro que tem coisas na vida que a gente tem que fazer por necessidade, né? Mas a dança é uma coisa que me dá muita alegria. Então, gosto muito e sempre gostei desde criança. Então, meus 2 sonhos de criança era ser professora e ser bailarina. Então, não era ser médica, né? Diferente de uma das minhas irmãs que tinha um pediatra que ela ia e que foi uma referência para ela. E ela acabou se tornando pediatra e ela conta que desde quando ela era pequenininha foi uma inspiração para ela. Mas eu não me recordo nem de ir ao pediatra quando eu era pequena, então não tinha essa lembrança. A vivência dos meus pais, da educação e da dança era muito mais viva para mim, né? Que mais? E aí por conta disso que meu hobby é a dança. Um outro hobby que eu tenho também é cantar, mas aí as pessoas precisam fechar o ouvido até certo ponto, porque não é lá essas coisas, mas estamos em família e tudo bem, a gente brinca. E no casamento, quando a gente casou, eu e o Flávio, aí eu preparei uma música pra ele, eu cantei pra ele no casamento. Aí todo mundo, como o casamento era meu mesmo, então era todo mundo meu convidado, todo mundo teve que escutar. Mas foi muito gostosa a experiência, assim, é uma coisa que eu gosto bastante também e preciso retomar. Até se porventura quem tiver indicação de escola de música, escola de canto, me manda, que eu essa semana comecei a procurar, já achei uma, mandei mensagem para eles, mas ainda não consegui achar o horário que encaixasse. Então, se vocês quiserem indicar, eu vou ficar feliz. Bom, e aí por que eu acabei decidindo, né? Quando fazer medicina? Quando eu estava mais ou menos na época do colegial, minhas 2 irmãs fizeram a área da saúde, né?
Minhas duas irmãs são gêmeas, são 5 anos mais velhas do que eu. Então eu me recordo delas me levarem de carona para a escola, para o colegial, e irem depois para a faculdade. E aí neste caminho de ir para o colegial, elas me contavam o que elas estavam aprendendo, né, na faculdade, como que eram as aulas de anatomia, como que era a experiência que estavam tendo nessa época da vida delas, né? A Elaine decidiu fazer medicina e a Cris decidiu fazer fisioterapia. Então, no início era muito parecido e elas duas acabavam me contando, né? Então, elas acabaram sendo para mim uma porta de entrada para a área da saúde, porque elas foram primeiro para essa área. E aí, baseado no que elas me contavam, aquilo foi me criando uma curiosidade, né? E aí, por a gente estar na mesma cidade, eu conseguia assistir às vezes umas aulas de anatomia, então eu ia com elas para ver como é que era. Algumas coisas, outras aulas também eu acabava, quando podia, elas pediam, né, para o professor, também eu acabava assistindo. Então isso foi como se fosse uma sementinha, né, dentro de mim, para conseguir enxergar a área da saúde, né, na nossa vivência do dia a dia. Até quando eu fiz o teste vocacional, quando eu estava no final do colegial, realmente deu para a área de biológicas, e eu já gostava muito de biológicas no colegial, né? Mas eu lembro que a psicóloga fez uma observação, que eu tinha, né, a predisposição para a área de biológicas, mas que eu não deveria deixar a parte de artes de lado. Como na época, né? Como a dança, o canto. Eu me lembro bem desse detalhe dela colocar. E olha, eu nunca tinha feito esse paralelo, né? Falando agora, tentando conectar as coisas, a cirurgia plástica é uma arte, né? Então, eu acho que às vezes a gente acha que não faz ideia de onde a gente vai chegar ou de qual profissão a gente vai escolher, mas acho que aquilo já estava dentro de mim quando eu gostava, né, dessa área, que hoje eu enxergo que tem muita conexão, né? De você enxergar o belo, de você fazer o belo, de ser realmente um trabalho artesanal, humano, detalhista, de realmente reconstruir, né? Eu acho que a cirurgia plástica tem muito da arte, né? Então eu acho que isso já estava lá, uma sementinha, só esperando eu achar o caminho para chegar, né, onde eu escolhi. Que mais? Uma das perguntas foi se em algum momento se eu pensei em desistir. Em vários momentos. Primeiro, quando eu estava no cursinho, então eu não passei direto do terceiro colegial, eu morava em Prudente na época. E aí eu fui para São Paulo, né? Eu lembro muito bem do meu pai falar onde eu ia fazer o cursinho. Ele falou, você tem duas escolhas, ou você pode fazer no Ângulo Tamandaré em São Paulo, ou você pode fazer no Ângulo Tamandaré em São Paulo. Não tinha uma segunda alternativa, então fomos para São Paulo, mudei para lá, e na época a Cris, que é a minha irmã que fez fisioterapia, foi fazer a pós-graduação no HC, de físio infantil, né, de UTI pediátrica, de UTI neonatal. E ela estava então ela já ia para São Paulo, então coincidiu da gente estar em São Paulo na mesma época. Então a gente morou junto, do lado, bem ali próximo do Ângulo Tamandaré, que fica na Liberdade. E esse foi o melhor e o pior ano da minha vida, vamos pensar assim. Acho que na verdade o pior na época, mas o melhor porque encurtou o meu caminho. Foi um ano que eu estudei muito, mas muito, muito mesmo. Eu lembro que a gente tinha aula de manhã, eu voltava para casa no horário do almoço, eu chegava, eu almoçava, depois que eu almoçava eu colocava meu relógio para despertar dali 40 minutos, que era o tempo que eu ia dormir depois do almoço, e dali 40 minutos eu levantava, pegava meu material, descia pro cursinho de novo. E eu ficava no cursinho até as 8 da noite. E aí voltava para casa, jantava, dormia. Era essa a minha rotina, o ano inteiro foi dessa forma. De domingo, eu ia na Sé, que eu gostava de passear um pouquinho, mas nem eram todos os domingos. Então, inclusive quando meus pais iam para visitar a gente, eu lembro que eu ficava incomodada. Eu não queria que eles fossem de final de semana, porque eles me atrapalhavam a estudar. Porque aí eu tinha que dividir a minha atenção entre o estudo e estar com eles, né? E como aquele ano já estava sendo muito pesado, era muito estudo, era simulado, era... Quem fez cursinho ou quem tem alguém na família que faz cursinho sabe como é que é o estresse, né?
Então, naquele ano, eu decidi que eu só faria 1 ano de cursinho. Eu não faria 2, não faria 3, não faria 4, não faria. Né? Então, que eu tinha uma meta de realmente passar naquele ano. Então, que eu estava dando o meu máximo. Mas como todo mundo tem suas fraquezas, eu falei, nossa, e se isso não der certo? Essa minha meta não der certo? Eu preciso ter um plano B. E eu sempre gostei muito de línguas. Sempre estudei inglês, estudei espanhol, quando eu estava também na adolescência. E estudei, além do inglês e do espanhol, também estudei alemão. Mas hoje eu já não sei mais nada de alemão, infelizmente, porque a gente perde a fluência, né? Mas na adolescência eu adorava estudar línguas, então isso era uma coisa muito forte em mim. Então eu falei, bom, se eu adoro estudar línguas, eu vou fazer comércio exterior. Porque aí eu vou conversar em todas as línguas que eu conseguir aprender e essa acho que vai ser a minha melhor escolha, né? Se eu não passar em medicina, eu vou fazer comércio exterior. Na época, não existia a faculdade de comércio exterior. Então, eu fui conversar com uma prima do meu pai que trabalhava com isso e ela me orientou, Marina, não existe, então você vai precisar primeiro fazer administração. Depois que você fizer administração, você vai fazer uma pós em comércio exterior. Aí sim você vai poder trabalhar na área. E assim eu segui, eu falei, tudo bem, então se é esse o caminho, eu vou fazer administração e depois vou fazer a pós. Quando eu escolhi então fazer um plano B, se eu não passasse em medicina, quais eram as 2 faculdades de administração que eu poderia fazer? FGV ou FEA. FEA era a prova da FUVEST, que é USP, né? Então eu deixei de prestar medicina na USP, porque se eu passasse em administração, na minha cabeça, eu imaginava que eu tinha que passar nessas 2 faculdades. E aí eu prestei ao final do ano, de 1 ano lá em São Paulo, estudando horrores, prestei FGV, prestei FEA e prestei medicina nas outras 9 possibilidades que eu tinha na época. Então eu fiz vestibular até na tampa. A gente teve muita prova, novembro, dezembro, janeiro, imagina, foram aqueles meses, né, terríveis. E aí passei na FEA, passei na GV e não passei em medicina na primeira lista. Ok, mas como eu tinha o meu propósito, que eu não ia fazer cursinho de novo, fomos lá, fizemos a matrícula na FEA, lá, fomos no campus, lá em São Paulo, foi muito legal. Eu lembro do meu pai ir comigo, da gente fazer a minha matrícula e tava tendo trote, aí meu pai falou, não, vamos sair por aqui, a gente saiu pela tangente, não tomei trote naquele dia. E aí depois, quando a gente estava quase realmente começando, um mês antes mais ou menos, rodou a lista em Marília. Eram 80 vagas e eu estava um pouquinho para baixo desses 80. E aí quando a gente começou a ver que a lista estava andando, já começou a dar aquele nervoso, falei, nossa, então é medicina mesmo que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a não ter mais dúvida entre escolher fazer administração e fazer comércio exterior ou fazer medicina. Então aí quando chegou realmente a chamada de Marília, aí eu fui para Marília, fiz minha inscrição e comecei a fazer medicina. Então, nessa época, eu pensava praticamente todos os dias em desistir, porque cursinho é uma carga extremamente grande. Eu me recordo que eu engordei 8 quilos nos primeiros 2 meses de cursinho. Eu só comia bolacha passatempo recheada todos os dias à tarde, a hora que eu estava estudando. Eu passava na cantina do ângulo, comprava uma bolacha recheada passatempo, que não fazia ideia da quantidade de calorias que tinha aquilo na época, subia para a sala de estudo e passava era 1h40 ou 2 da tarde até as 8 da noite e era isso que eu comia. Só que imagina a bomba calórica que isso não era, né? Então eu quase explodi nessa época. E nesse ano, no ano anterior que eu estava em Prudente, eu continuava estudando inglês, né? Fazia inglês. E aí lá no IASEG, que era a escola que eu estudava, tinha um prêmio para o melhor aluno. O melhor aluno ele ia ganhar uma viagem com todos os alunos do IASEG. Tchau, Fer, boa tarde. Obrigada. O melhor aluno de cada escola ia ganhar uma viagem de 15 dias de intercâmbio no ano seguinte. E aí eu tava focada nisso também, que eu tinha que ganhar essa viagem, porque não tinha outra possibilidade de eu ir para o exterior se não fosse através desse prêmio. E eu queria muito ir, porque eu sempre amei o inglês e eu achava que eu tinha que ficar lá 15 dias para melhorar o meu inglês mais ainda. Aí no segundo colegial eu fiquei em segundo, lá, em Prudente. Aí eu falei, nossa, eu fiquei muito triste, muito chateada, muito me sentindo injustiçada. Mas não fui, né? Claro, eu não fui a melhor, então não foram injustos comigo. Eu tinha uma pessoa melhor do que eu. Tudo bem. No ano seguinte eu falei, então agora esse ano serei eu? Não é possível que eu vou ficar em segundo de novo.
E foi mais um ano estudando horrores de inglês também. E aí ganhei, no final do terceiro colegial, esse prêmio no IASES de melhor aluna de inglês, lá em Prudente. E aí essa viagem viria em julho do ano seguinte. Só que julho do ano seguinte era julho do ano de cursinho. Imagina para quem tá no cursinho ficar 15 dias fora, mesmo que seja férias, né? Porque quase não tem férias para quem tá no cursinho. Aí ficou a minha vontade de eu usufruir de tudo aquilo que eu tinha plantado e colher aquele prêmio que eu tinha ganho. Por outro lado, o medo da minha família, do meu pai, se isso não fosse atrapalhar o desempenho, a performance no final do ano, né, 15 dias a menos de estudo. Eu me lembro do meu pai ir até o coordenador, eu fui junto, lá no ângulo Tamandaré, e ele perguntar para o coordenador se ele realmente achava que eu deveria ir, ou se eu deveria não ir e ficar estudando esses 15 dias que eu estaria fora. E aí, graças a Deus, ao meu bom Deus, o coordenador falou, não, eu acho que ela tem que ir sim, né? Eu acho que ela ganhou o prêmio, ela tem que ir, eu acho que isso vai ser importante para ela também. E aí eu fui, fiquei 15 dias, foi a minha primeira... Nossa, na época o dólar era 1 para 1. Gente do céu, hoje tá 4,50, quase 5, né? E aí eu fiquei na casa de uma família que eu levo no meu coração até hoje. Os Steffels, até hoje a gente tem contato, conversa. Ela é professora de outras professoras, então ela forma novas professoras, a Nancy, que foi minha mãe lá, né, na época. O Chuck, que é o esposo, é dentista. E elas tinham 2 filhas. Então, na época, foi muito gostoso eu ter ido, porque a gente fez uma amizade muito legal. E aquilo, pra mim, foi como se fosse um alívio também de toda aquela pressão. Então, foram 15 dias de respirar outras coisas, né? E deu tudo certo, voltei, né? Já contei que eu passei em medicina. E aconteceu. Então, nesses momentos de muita apreensão, muita responsabilidade, a gente tem que ter uma válvula de escape, né? Eu não tinha lá em São Paulo. Então, essa viagem de 15 dias, pra mim, foi muito significativa. Eu acho que realmente fez muito sentido pra mim, né? Me ajudou demais, não me atrapalhou de forma alguma, né? Além de ser a conquista de um esforço, né? Eu acho que foi bem interessante. E outra época que eu pensei em desistir, quando eu já estava na residência em São Paulo, na Santa Casa, fazendo cirurgia geral, a gente estava num estágio que era um estágio muito puxado, mas era muito puxado. Aqui na Santa Casa, na época, o estágio mais puxado era o de cirurgia vascular. E a gente tinha que acordar às 3 da manhã, chegar no hospital às 4, evoluir todos os pacientes, e ia embora geralmente 11 da noite, não tinha horário para ir embora. Então, nesse mês do estágio da vascular, acho que se eu dormia 3 ou 4 horas por noite, era geralmente a média, né? Então, a gente, além de ficar cansado fisicamente, 30 dias praticamente desse estágio, tinha, né, todo o resto. Você não dormia, você não comia, você não fazia outras coisas. Então, eu me lembro de nos últimos 15 dias do estágio da vascular, eu já estava no R2 nessa época, então no segundo ano de residência de cirurgia geral, todo dia o meu despertador tocava, eu escutava o despertador tocar e eu falava pra mim, hoje eu não vou, eu não preciso disso. Pra que eu tô passando por isso? Isso não é humano, isso é desumano, isso não faz o menor sentido, isso não vai me fazer uma pessoa melhor, isso não vai me fazer uma médica melhor. Não vou. Aí passava 2 minutos, eu levantava e falava, vou, né? Claro que eu vou. Vou fazer o quê? Vou jogar esse 1 ano e meio de residência no lixo? Né? Não posso, falta só 6 meses para eu terminar e depois prestar a cirurgia plástica. Então eu levantava e ia pro estágio, né? No outro dia eu pensava a mesma coisa. Toda vez que tocava despertador eu pensava a mesma coisa. E eu, depois de 2 minutos, pegava meu rabinho entre as pernas, colocava, falava, é por isso que eu tenho que passar, é essa a regra do jogo, vamos jogar o jogo que a gente tem para jogar, né? E foi um dos meus melhores e maiores aprendizados, porque assim, a vida ela não é fácil, a vida é dura. E a gente tem vários momentos de possibilidade de ir testando, né? Então a gente só vai pra frente realmente se a gente tiver uma dificuldade. Se for tudo muito fácil, muito simples, as coisas não têm valor pra gente, né? Então isso é pra todo mundo, né? Então foi uma das coisas que mais me marcou. Fora todas as outras, que fazer residência não é fácil, é muito difícil, é muito cansativo, mas as outras a gente ainda conseguia se adequar, dormia à tarde, da 1 às 2 antes de ir pro ambulatório, né, quando estava muito cansado.
Mas esse foi um momento que eu realmente pensei em desistir. Mas foram, acho que essas duas situações, assim. A Nelly acabou de entrar, ela vai me saber, ela vai me confirmar, ela era minha dupla na residência, ela e o Dani. E eu acabei de falar que quando a gente estava no estágio da vascular, eu pensei em desistir. Os últimos 15 dias eu não queria ir mais, porque foi, acho que, um dos piores estágios que a gente passou, né? E hoje eu tô falando um pouquinho da minha trajetória, então vocês estão escutando sobre mim. Como foi o seu ingresso na faculdade de medicina? Acho que eu já respondi. Então foi um ano de cursinho, de estudar muito. Prestei todas que eu podia prestar, que eu tive possibilidade de prestar. Essa semana veio uma paciente minha que a filha está prestando, né? E aí ela colocou na cabeça que ela só ia prestar XYZ, né, no primeiro ano. E não passou no primeiro ano, está no segundo ano. Então eu falei, olha, abre um pouco o seu leque, né? Porque a gente não pode também estar muito bitolado em relação às oportunidades, né? Porque primeiro a faculdade quem faz é o aluno. Claro que é importante que você esteja numa faculdade que te ofereça, né, a mínima infraestrutura para você ter uma boa formação, né? E uma das coisas principais é a gente buscar uma faculdade que tenha hospital próprio, para você fazer um bom internato, né? Ter os professores próprios no seu internato. Internato são aqueles 2 últimos anos, é o 5º e 6º ano de medicina, que a gente passa esses 2 anos realmente dentro do hospital ou dentro das unidades básicas de saúde, né? Dentro de pronto-socorro e tudo mais. E você ter os professores que realmente são seus professores na faculdade faz diferença. Porque você ter outros professores de outros lugares que não tem vínculo com a sua faculdade, às vezes não tem tanta conexão ou tanta... como eu falo? Me fugiu a palavra. Não tá tão certo com aquilo. Então, vai embora mais cedo, ou realmente não é pago para ficar o dia inteiro com os alunos, e aí os alunos só passam uma visita meio rápida. Então, acho que isso faz toda a diferença. Quem estiver escolhendo fazer medicina, acho que tem que escolher faculdades que tenham um internato próprio na faculdade, né? A gente tem muita faculdade de medicina hoje aberta, que não tem hospital próprio, e que realmente vai ficar aquém daqueles profissionais que formarem em outros lugares. Isso, Cris, comprometido, né? Professor comprometido realmente com o ensino do aluno e com a carga horária, né? Então, acho que esse foi a escolha. E após se especializar, como foram os desafios e as possibilidades dentro da área? Eu acho que a residência, ela é uma... Bom, como eu escolhi cirurgia plástica, eu ainda não falei. Então, eu estava na faculdade, eu escolhi que eu queria ser cirurgiã. E o meu primeiro estágio do 5º ano foi na cirurgia infantil. Eu sempre gostei muito de criança. E eu tinha 3 professores que foram inspiração para mim na cirurgia infantil. E eu os enxergava como os melhores profissionais que a gente tinha naquele momento. Então, eles foram realmente me inspiraram a escolher a cirurgia infantil naquele momento. Então, no 5º ano, eu achava que eu queria ser cirurgiã infantil. Então, eu decidi ser cirurgiã infantil no primeiro estágio do meu 5º ano, do meu primeiro ano de internato. E aí, depois, conforme foram passando os outros estágios, porque no internato a gente passa em todos os estágios, né, da faculdade, todas as áreas, cirúrgicas, não cirúrgicas, pediatria, GO... Esse foi o nosso primeiro estágio, foi o que eu gostei, logo de cara. E depois, conforme a gente foi passando nos outros estágios, chegou o estágio da cirurgia geral. E no estágio da cirurgia geral eu também me identifiquei muito, também gostei muito, porque é a cirurgia em adultos, né? Então também foi um estágio muito bom. Então eu falei, bom, eu gosto de cirurgia geral, que ótimo, porque pra fazer cirurgia infantil eu vou ter que fazer cirurgia geral. Então tudo bem, então eu vou gostar desses 2 anos de cirurgia geral. E vou chegar depois e vou prestar a cirurgia infantil. Excelente, defini minha vida, é isso que eu vou querer. Ponto. Antes eu já queria ter, durante a faculdade, eu já tinha sido monitora de hematologia, que é quem cuida de leucemia, linfoma. Fiz estágio no Hemocentro de Marília. Quis também ser cardiologista. Quis ser um monte de coisa. Tentei gostar de otorrino, de oftalmo. Não deu certo, eu fiz um estágio de 1 mês específico. Falei, não, eu vou gostar de oftalmo, que deve ser muito legal.
não bateu com o meu jeito. Fui lá e tentei gostar de otorrino, também fiquei um mês lá falando, não, eu vou gostar disso aqui. Também não encaixou com o meu jeito, também não deu certo. Então eu acabei a faculdade definido que eu ia prestar cirurgia geral e que eu ia fazer cirurgia infantil depois. E aí quando eu prestei para fazer a cirurgia geral, passei na Santa Casa em São Paulo e saí de Marília, passei em Marília também, comecei a fazer cirurgia geral em Marília. E quando eu tava no estágio da neurocirurgia em Marília, que foi o primeiro estágio, me chamaram em São Paulo. Mudei para São Paulo de novo. Aí mudei para São Paulo. O meu primeiro dia, quando eu fui fazer minha matrícula em São Paulo, a Nelly e o Dani foram me receber lá onde a gente fazia a matrícula. E praticamente eles me falaram, você tá de plantão hoje. Foi mais ou menos assim a recepção. Olha, a gente não tem, nós somos um trio, e a pessoa que era do nosso trio saiu, então você que vai entrar no nosso trio, e você já tá de plantão agora, você já tem que fazer isso, aquilo, não sei o que, e amanhã tem não sei o que, eu não tinha nem lugar pra morar. Aí o Ju, meu cunhado que tava comigo no dia da inscrição, falou assim, olha, calma, né? Será que a gente não pode ver primeiro um lugar para a Marina ficar, morar? Eu vou procurar apartamento aqui com ela, aqui perto da Santa Casa, que eu acho que não dá para ser longe. E aí depois você passa a escala para ela de plantão, né? Mas o que aconteceu? Como a Nelly e o Dani já tinham outras pessoas que tinham entrado no trio deles e tinha saído, se eles não me testassem, não dava tempo depois de chamar dali um tempo, mais uma pessoa, eles iam passar os outros 2 anos da cirurgia geral sozinhos, só os 2, e todos os outros em forma de trio, né? Então já chegaram chegando em mim pra testar se realmente eu ia ficar ou se eu ia espanar, né? E aí deu certo, foram meus melhores amigos na residência, levo eles no meu coração o resto da vida. O Dani infelizmente já é falecido. Mas a Nê tá, nos assistindo, é muito especial pra mim. E a Santa Casa foi muito especial pra mim, graças a Deus. Apesar de ter esses momentos de muita dificuldade, de vontade de desistir, eu acho que isso faz parte da profissão e de toda a profissão, né? Porque toda a profissão tem dificuldade. Peraí que eu vou pegar um lencinho de papel. E aí, deu certo na Santa Casa, eu fiz esses 2 anos. Na Santa Casa, o estágio de cirurgia geral não me tocou tanto quanto o estágio lá na faculdade no meu 5º ano. E aí eu comecei a repensar se realmente eu seria cirurgiã infantil naquela época, né? E aí, eu sempre, nunca fui uma pessoa fechada, né? Decidi e não vou escolher, não vou me abrir a outras oportunidades, não. Eu sempre fui muito aberta às oportunidades que aparecessem, né? E aí, durante o estágio de cirurgia geral, eu gostei muito do estágio de pronto-socorro, tanto que eu trabalhei em pronto-socorro muito tempo. Do estágio de trauma, né, que foi no PS, chegava a águia na Santa Casa. Quando chegava a águia, a gente ficava eufórico, a gente pedia para quando tivesse de plantão para que chegasse um águia da Polícia Militar, porque era um dos piores casos que chegavam, era onde a gente mais aprendia. E aí chegava no heliponto, a gente subia para recepcionar o paciente lá no heliponto, já com tudo pronto, descia para a sala do trauma, fazia tudo que tinha que fazer para o paciente. Então era emoção, igual vocês assistem nesses documentários, nesses episódios, séries de medicina. Era realmente muito, muito emocionante. Então foi uma das coisas que eu mais gostei de passar na Santa Casa, os plantões. Gostei muito de urologia. Eu fiquei muito na dúvida se eu faria urologia ou não. Mas como a gente tem um mundo muito machista, eu lembro muito de um colega meu da urologia, falou assim, Marina, se você for fazer urologia, na verdade você não vai fazer urologia, porque os homens não vão passar no seu consultório para ver a próstata, nem para ver o cálculo renal deles e nem para ver as outras doenças que a urologia tem. Então você vai acabar fazendo urogineco. Então você vai cuidar de incontinência urinária, de outras coisas que não era o que eu gostava dentro da urologia. Eu gostava de cólica renal, eu gostava de hiperplasia benigna prostática, eu gostava dessas coisas que eram cirúrgicas também, né? Então eu falei, poxa, então aí eu também acho que não vai ser muito legal eu fazer urologia. Ok, então descartei urologia. E aí depois veio o estágio da plástica.
A Cris escreveu: o pai não gostou nada dessa ideia de você fazer urologia. Eu nem lembrava que o pai tinha falado alguma coisa ou não da uro, mas com certeza não, né? E aí veio o estágio depois na plástica. E aí quando eu passei na plástica foi muito legal. Porque você tinha vários tipos de cirurgia ao mesmo tempo. Você tinha cirurgia reconstrutora, tinha retalho, tinha enxerto, tinha câncer de pele, tinha umas cirurgias estéticas, tinha queimadura. Então, e era do fio de cabelo ao dedão do pé. Então a gente não estava localizado só numa região abdominal, por exemplo, torácica, que a gente também passava, né? Então, quando eu passei na plástica, aquilo clareou pra mim. Então, eu falei, nossa, eu vou poder cuidar de várias partes do corpo, né? E de várias formas, tanto de várias partes, como da parte reconstrutora e da parte estética, que também mexe muito com a autoestima, mexe muito com a reconstrução de vida das pessoas. Então, acho que naquele finalzinho de R2 ali foi onde eu realmente me encontrei, né? E eu acho que como é importante a gente se abrir para essas oportunidades, porque se eu tivesse realmente bitolada naquela minha ideia inicial, né, de fazer cirurgia infantil, que eu continuo amando, né, adoro também tratar criança, tenho muitos colegas cirurgiões infantis, né? Mas se eu tivesse ficado muito focada, eu não teria feito a escolha de fazer plástica. Então, acho que a gente sempre tem que estar aberto a várias oportunidades, né? E aí, escolhi fazer cirurgia plástica. E aí, é outra prova que você tem que fazer. E aí, nessa outra prova, é outro ano de cursinho. Não passei direto do meu R2. Fiquei trabalhando um monte entre eu terminar a cirurgia geral e começar a cirurgia plástica. Dei muito plantão de pronto-socorro nesse um ano. Estava em São Paulo. Saía do plantão durante o dia e à noite para fazer o cursinho, que tinha um cursinho todos os dias à noite, para prestar a prova de R3. E aí passei no ano seguinte. E aí eu fiz a cirurgia plástica no servidor estadual, que foi um aprendizado grande. Na verdade, eu comecei na Unisa, na Universidade de Santo Amaro. Cirurgia plástica são 3 anos. Então eu fiz os meus 2 primeiros anos lá na Unisa e o meu último ano no servidor estadual. E eu tive amigos muito queridos quando eu estive em Santo Amaro, que eu levo no coração. Meus professores de lá eu converso, tenho contato, sei deles até hoje. Então foi um aprendizado muito gostoso. Era uma equipe muito coesa, era uma equipe muito junta, né? E foi muito gostoso. Então eram momentos assim muito agradáveis. A gente tinha ambulatório, trabalhava demais, também ficava de plantão à distância, mas era um clima mais tranquilo, né? De quando a gente estava na Santa Casa, que era um clima assim de adrenalina o tempo todo, né? De 3 da manhã às 11 da noite não tinha tempo para respirar. Então eu falo que os anos da residência, que foram os anos que eu fiquei em São Paulo, foram os melhores anos e os piores anos, né? Porque foram os melhores anos de aprendizado, para você aprender da sua profissão o máximo que você pode tirar, e de convivência, de vida, de relação interpessoal com quem está ao seu redor, né? E digo os piores porque você trabalha demais, cansa demais e aproveita as coisas fora da medicina pouco, né? Não tem tempo para fazer nada, não tem tempo para sair. A gente saía esporadicamente, muito raramente, né? Mas foi lá na residência na Santa Casa que em todos esses plantões, quando a gente passou no estágio de cabeça e pescoço, eu conheci o Flávio. O Flávio fez buco maxilo em São Paulo, na Santa Casa também. E quem estava na buco passava no estágio de cabeça e pescoço, junto com quem estava no R2 da cirurgia geral. Então, quando a gente passou no estágio, a gente passou junto. E foi muito engraçado, porque a gente se conheceu, mas não tinha... Pra mim, na época, era só um colega de profissão, né? Não tinha nada além disso. Até que um dia a gente estava às 5 da manhã, cuidando de uma paciente que tinha tido um abscesso cervical. Então, na Santa Casa, a gente fazia cervicotomia, cortava o pescoço aqui, punha uns clipezinhos. No dia seguinte, a gente abria o pescoço, via todos os músculos, artéria, veia, nervo, tudo lá. Lavava essa paciente diariamente, todos os dias, 5 da manhã,
religiosamente a gente preparava todo o material de curativo, levava ela para a sala de curativo, material todo estéreo, e lavava esse pescoço, porque ela tinha grande chance de evoluir para sepse, morrer, eram casos bem graves. Então, esses casos, um desses casos, né, essa paciente, um belo dia, perguntou pro Flávio: escuta, doutor, vocês são namorados? E a gente nunca tinha tido nada. E aí ele respondeu: ainda não. Aí eu olhei, eu até tropecei na hora. Sabe quando você fica até sem reação? Você fala assim: gente, que pessoa mais abusada. Como assim? Vai responder: ainda não. Mal conheço esse menino, tem 15 dias. Como é que a pessoa pode falar um negócio desse? Mal conversa comigo, a gente só prescreve junto, fala bom dia, boa tarde, você viu o caso tal, não sei o que, extremamente profissional a conversa. Como é que me vira e fala ainda não? Eu fiquei desconcertada. Aí depois daquele dia, aí eu comecei a olhar, falei: nossa, apesar dele ser folgado, até que ele é bonito, interessante. E aí a gente começou a conversar. E depois do estágio, a hora que acabou o estágio, que aí a gente teve uma festa de despedida desse estágio, aí a gente ficou nessa festa de despedida do estágio, e aí depois a gente começou a namorar. Então, graças à Santa Casa, eu devo minha profissão, né, grande parte da minha profissão, e ao meu casamento e minha família, que também começou na Santa Casa, né? Então, essa parte é uma parte muito boa, assim, o sofrimento sempre vem com alguma coisa boa, né? Então, essa foi uma das minhas recompensas, vamos pensar assim, né? O que mais? Se eu tive algum exemplo que te inspirou a ser quem é hoje, eu acho que cada pessoa que passou na minha vida me ensinou várias coisas, foram exemplos, né? Desde lá de pequenininha, desde lá da minha família, dos meus pais, cada professor. A Cris escreveu: foi uma cantada inteligente, inteligentíssima. Deu certo, né, inclusive. A gente casou isso foi em 2006. A gente namorou 4 anos, casamos em 2010. E agora, esse ano, a gente faz 10 anos de casado, 2020. E temos 2 filhos, né? A Isa, de 1 ano e 8, essa semana faz 1 ano e 8, amanhã. E o Vitão, de quase 7 anos, que faz aniversário agora em abril, completa 7. E também quando a gente vai terminar a faculdade, a residência, e você começar a trabalhar. Hoje eu até conversei com uma paciente que os filhos estão terminando a residência, estão fazendo radiologia. É uma fase também muito difícil, porque você está indo para um lugar que você realmente não sabe para onde você está indo, né? O que vai ser da sua vida naquele momento. A gente sabia naquela época que a gente queria sair de São Paulo, que a gente não queria ficar em São Paulo, porque eu não nasci em São Paulo, o Flávio também não, o Flávio é mineiro. Na época, ele morou muito tempo numa cidade do lado de Belo Horizonte, que é uma cidade pequena também. Vanessa foi uma das nossas enfermeiras na Santa Casa. Falei muito da Santa Casa, depois você ouve lá do comecinho. Então é uma fase que você não sabe, então mas a gente queria sair de São Paulo. E aí o que nos norteou para onde a gente iria foi o concurso público do Flávio. Então, na época, a Marta perguntou: teve período de baixa imunidade naquele período de estresse? Marta, foi um período de muito estresse, mas a gente não tinha tempo nem para ficar doente. Era um negócio assim surreal, né? Eu não me lembro, claro, sei lá, eu acho que vários momentos gripada, com certeza. Graças a Deus, nunca nenhuma doença grave, né? Não tive. Herpes, que é muito comum em quem tem baixa de imunidade, né? Não, assim, eu acho que quando você é mais novo, você também aguenta o tranco firme, assim, né? Pode mandar que a gente carrega a cruz que vier, né? Então, graças a Deus, não. Não que eu me lembre, porque eu tenho um defeito ou qualidade, não sei, de que as coisas ruins realmente somem da minha cabeça. E somem mesmo. Se eu preciso gravar alguma coisa ruim, eu preciso anotar e deixar gravado. Não, isso aqui eu não posso esquecer. Isso aqui eu preciso, né, falar pra pessoa que eu não gostei. Senão eu realmente esqueço. Mas o que eu tava falando? É tanta coisa. Depois da residência, pra onde você vai é uma fase difícil, né? Então, o que nos norteou foi que o Flávio prestou vários concursos de prefeitura, na época, quando ele terminou a BUCO. E ele foi chamado em várias cidades, mas uma das cidades que chamaram foi Americana. Ele também trabalhava em São Roque, perto de Sorocaba. Foi uma outra prefeitura que ele trabalhou.
e veio para Americana. E na época eu prestei concurso, não tinha ainda em Americana, eu prestei concurso em Valinhos. Então eu saía da residência em São Paulo, na sexta-noite, dava plantão em Valinhos na sexta-noite, sábado de manhã, lá no Cauê, que é o centro de especialidade, onde a gente ficava de plantão em pronto-socorro. E depois abriu o concurso para a Prefeitura de Americana, que aí eu prestei concurso para cirurgia geral. Então eu integrei a equipe de cirurgia geral do Hospital Municipal durante 1 ano e meio. E tive grandes amigos, né, que eu também carrego no coração até hoje, que também nos receberam de forma muito, muito especial, né. E sempre gostei também de fazer cirurgia geral, então era um plantão que eu gostava muito de fazer. E quando o Flávio veio, ele foi acolhido pelo Gilson, pela Jane, no consultório deles lá em Santa Bárbara, e vários outros consultórios que também começaram a chamá-lo, né, além do Hospital Municipal, para ele trabalhar. Então ele veio em 2008, 2 anos antes de mim, e eu vim depois que a gente casou em 2010. E quando eu cheguei na cidade, eu também fui bater na porta de vários consultórios, porque ninguém me conhecia, né? Ninguém sabia se eu era louca, se eu era normal, se eu trabalhava direito ou não. Então eu fui em vários consultórios de colegas dermatologistas na cidade, me apresentar, me colocar à disposição, perguntar se tinha sala para alugar. Fui no consultório de todos os colegas cirurgiões plásticos da cidade, me apresentei, me coloquei à disposição para ver se alguém precisava de auxílio, né? Nessa época, uma pessoa muito querida que não me conhecia foi a Ana, né? A doutora Ana Elisa. Me recebeu de portas abertas, ajudei ela muito tempo, auxiliando. Quando eu tenho tempo, até hoje em dia, eu faço questão de auxiliá-la em cirurgia. É uma pessoa muito agradável, eu gosto muito da equipe, também é um lugar gostoso de trabalhar. E a gente tem uma conexão muito, muito especial, assim, ela pra mim é muito querida. E abriu as portas, né, quando eu cheguei na área da especialidade, que geralmente às vezes as pessoas ficam um pouco reticentes, né, mas fui super bem recebida por ela e auxiliei ela bastante tempo. Nessa época mais ou menos dos plantões, e até hoje quando eu posso eu sempre tô lá. E trabalhei no Municipal esse 1 ano e meio, de sábado a gente tinha uma fila grande na cirurgia plástica lá no Municipal, de muitos pacientes com câncer de pele também. Então, a gente fez um contrato de RPA na época para acelerar essa fila. Então, de sábado eu vinha, depois que eu deixei os plantões, ou se não me engano era no domingo, agora eu não me recordo se foi depois que eu deixei os plantões de Valinhos, porque em Valinhos era toda sexta-noite, sábado de manhã. Ou era cada 15, e aí no outro 15 eu invertia, vinha para Americana no Hospital Municipal. Então a gente ficava de sábado, o dia todo, praticamente a manhã toda, até 2 da tarde, 3 da tarde, para dar conta dessa fila que estava esperando. Então era caso de tumor, que tinha que fazer retalho, enxerto, então passava o dia no centro cirúrgico. Então assim que as coisas foram acontecendo na cidade, entrei nos convênios, aí o Dr. Gerson Zop, cardiologista aqui na cidade, me abriu as portas do consultório dele, para eu abrir meu consultório, aluguei a minha primeira sala lá. Trabalhei lá 6 anos, né? A equipe toda eu amo de paixão. Doutora Adriana, doutora Cláudia, da cardiologia o André dividiu sala comigo, né? Teve que me aguentar todos esses anos, os 6 anos últimos aí, já tem 2 que a gente tá aqui, né? Então foi bastante tempo, né? Na verdade 6 não, 8 anos no consultório do Gerson. Então, graças a Deus, quando a gente decidiu, né, fomos escolhidos para vir para a Americana, a gente teve muito boas surpresas de acolhimento, né? Então, a gente é muito grata à cidade por essas pessoas terem nos acolhido, e a gente ter a oportunidade de trabalhar, mostrar nosso trabalho, né? Que foi construído desde lá de trás, né? Ralando um monte de coisa, sofrendo um monte de coisa para conseguir. E a gente tinha, na época, quando a gente mudou para cá, quando a gente casou, a gente tinha um sonho que era de ter o nosso próprio consultório dali 6 anos, por isso que eu falei 6 anos, né? Ele não aconteceu em 6 anos, mas ele aconteceu em 8, né? Em 6 anos a gente começou a fazer planta, ver o lugar que seria, até a gente adequar tudo que deveria ser feito para a gente conseguir reformar aqui e montar nosso consultório. Que aí ficou pronto em 2008 e agora esse ano vai fazer 2 anos que a gente está aqui. Então acho que isso é um pouquinho dessa trajetória, né? E nós casamos em 2010 e aí em 2013 a gente teve o Vitor, que é o nosso príncipe, é um gentleman, uma criança muito especial. A gente é muito grato por ser pais dele, né? Porque ele é realmente ao concurso. Claro que quando a gente fala de filhos, o nosso filho é sempre ao concurso, né? Mas ele é mesmo.
E aí, em 2018, veio a Isa, que tá com 1 ano e 8, então são os nossos 2 maiores tesourinhos, né? E outra riqueza também na nossa vida é a equipe de casais que a gente participa, que eu acho que a gente tem que crescer realmente espiritualmente, né? Tá aqui para isso, para fazer o bem para nossa família, no nosso trabalho, para os nossos pacientes e também para a gente se crescer, tá mais perto, né, de Deus, de Jesus, de Nossa Senhora, independente da sua religião que seja, você tá mais conectado com o divino, né, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é o pilar, né, da vida de cada um, eu acho que é o que a gente busca dia a dia, né. E lembrando, né, assim, a nossa inspiração para entrar para as equipes de casais foi a Cris e o Ju, né, que a Cris é minha irmã e na época eles eram equipistas. E equipistas é quem faz parte das equipes, né, de Nossa Senhora. É um movimento católico que nasceu na França, já tem mais de 70 anos aqui no Brasil. Esse ano completa 70 anos o movimento. São casais que se encontram para ler a Bíblia. Tem um livrinho todo ano, a gente segue um cronograma. E eu acho que isso ajuda muito o casal em si crescer, né? A família crescer, né? Você realmente ser porto seguro para os seus filhos e para quem está ao seu redor, né? Para sua família, quiçá para sua irmã, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para os seus avós, para quem está do seu lado, né? Que eu acho que o pilar de uma vida bacana, né? Eu acho que é a nossa espiritualidade, a nossa profissão e a nossa família, né? Eu acho que isso faz uma boa misturinha, né? E acho que é isso, né? Uma das minhas inspirações também, falando das equipes de casais, quando a gente ia lá na casa da minha tia, a irmã do meu pai, da tia Eti, eles sempre faziam, antes da gente sentar, antes da gente sentar para comer, todo mundo ficava de pé, assim, em volta da mesa, esperando eles falarem alguma coisa, né? E esse alguma coisa era boas-vindas, eles falavam, às vezes, a característica de cada um, enaltecia alguém que estava lá, que tinha se esforçado para estar lá naquele momento. Então, fazia uma acolhida, era sempre realmente acolhedor estar na casa deles. E depois que a gente virou equipista, que a gente participa das equipes atualmente, que a gente entendeu, falou, nossa, por isso que a tia e o tio faziam dessa forma, porque eles aprenderam nas equipes, então era tão gostoso e a gente nem sabia que um dia a gente iria fazer parte das equipes também de Nossa Senhora. Então é tão gostoso, né? Depois você vai voltando e vai vendo como que você já tinha certos referenciais, né? Assim como os referenciais lá da arte, da dança, do canto, refletem na cirurgia plástica hoje. E como isso também lá na nossa vida pessoal, na nossa família também refletem, né? Que mais? Falei demais. Vamos ver se tem mais pergunta. Sempre quis ser médica, já respondi. Sempre quis estudar especialização na área, já respondi. O meu hobby, que é nadar, né? Voltei a nadar. Eu lembro quando eu tinha uns 5 anos de idade, lá em Dracena, eu fazia natação. Eu lembro da minha professora jogar as pedrinhas assim no fundo da piscina, e aí a gente tem que mergulhar para pegar as pedrinhas, né? Abrir o olho, segurar a respiração e todas os outros desafios. Eu lembro, Prudente era do lado de uma cidade que chama Alfredo Marcondes, e Álvares Machado, tudo ali perto. E uma vez Alfredo Marcondes foi inaugurar uma piscina e chamaram os nadadores de Dracena e eu acho que de outras cidades também. E nesse dia chovia muito, a Cris vai lembrar disso. O pai também, se estiver ouvindo. E nesse dia que chovia demais, a gente tinha que competir de qualquer jeito. Tava no cronograma, chovendo ou não chovendo, você tinha que nadar. Na piscina não era coberta, fria e muito menos aquecida, né? Enfim. E aí eu lembro de falar assim, pai, eu não quero nadar, tá muito frio e tem sapo na piscina. A Cris escreveu, como assim você vai nadar com sapo? Sem sapo, deixa o sapo pra lá, você tem que nadar, você veio aqui pra isso, não tem opção. Então, a gente desde pequenininha já foi ensinada que, não tem opção, você tem que enfrentar, você vai enfrentar com um sapo na piscina, querendo ou não querendo acordar no dia seguinte pra ir trabalhar, né? Então,
você tem que ter foco, você veio aqui para fazer aquilo, então você vai fazer aquilo independente das circunstâncias, né? Claro que quando você é criança, você tenta convencer o pai e a mãe, né? Tipo, poxa, pai, tem sapo na piscina, você vai fazer eu nadar? Pois bem, fomos lá com sapo e tudo, eu, Cristiane e Elaine, e mais todo o resto da delegação que foi nadar em Alfredo Marcondes, com sapo na piscina e chuva e frio e tudo mais. Então essas passagens, assim, trazem realmente significado, né, pra gente. Que mais? Bom, tava falando do hobby, aí falei da natação, lembrei disso. E dançar, jazz é uma das minhas paixões, e cantar, né? Também gosto de cantar, não sou tudo isso que eu gostaria de ser. A hora que eu vejo The Voice Kids, eu choro todos os dias, porque um dos meus sonhos era ser, né, eles lá, quando pequena, cantar, ser cantora, ser Ivete Sangalo, Claudinha Leite e tudo mais. Choro horrores, toda vez The Voice Kids, The Voice adulto, porque é muito gostoso, né? E o Flávio toca violão, então ele toca violão, coitado, tem que ficar me escutando cantar, né? Então aí a gente faz uma duplinha assim, mais ou menos. A Cris, nós 3 nadamos com vários amiguinhos sapos. Exatamente, não era só um, né, Cris? Eram vários, realmente eram vários. Como foi seu ingresso na faculdade? Como você concilia a vida profissional e pessoal? Quais as dificuldades? Acho que isso é a dificuldade de toda mãe, né? De toda esposa, a gente conseguir conciliar. A gente tem que ter uma rede de apoio, né? A gente não consegue nada sozinha. Então, eu tenho pessoas que me ajudam muito, né? Uma das pessoas que me ajuda muito é a Sandra, que é minha funcionária lá de casa. Ela me ajuda demais. Demais, demais, demais. Minha sogra me ajuda demais também, muito. As duas também se dão super bem, fazem uma dupla muito boa lá em casa, hein? Elas não me trazem problema nenhum, elas só me trazem solução. Se de repente tá faltando alguma coisa, elas já vão, já resolve, já compra, ou me manda um recadinho, ou manda um recado pro Flávio, e aí a gente vai se organizando, né? Quando a gente tinha só o Vitor, a gente morava todo mundo junto lá no outro prédio, a Cris e o Ju sempre nos ajudaram muito também. Às vezes a gente tinha reunião de equipe, não dava pra levar o Vitão, a Cris ficava com o Vitor pra gente na reunião, pra gente poder ir, né? Hoje em dia aqui no consultório também a gente não faz nada sozinho, então a gente tem a Fernanda, tem a Andréia, tem a Geise, né, que me auxilia em cirurgia. Então elas fazem total diferença na nossa vida profissional também, né? Além de todo o outro suporte, né? Pai, mãe, irmã mesmo que tá longe, sobrinho, até os meninos às vezes entram na jogada, o Gabi, o Pedro descem para jogar bola com o Vitão quando a gente não pode descer. Então, acho que é uma rede de apoio que faz a gente realmente conseguir conciliar essas coisas, né? Porque sozinha realmente a gente não consegue. As amigas, né? Que a gente, uma pega o Vitão na escola, leva pro inglês, aí no outro dia sou eu que pego e levo, e no outro dia é outra que leva pro judô, né? Então, essa rede de apoio que eu acho que faz a gente conseguir fazer as coisas andarem, né? Mas eu acho que isso é um desafio diário, né? A gente sempre tem que estar olhando, repensando, sabendo as prioridades e adequando, né? Acho que é isso. A Gi, a Giovana Rodrigues de Freitas. Tudo bem, Gi? Lá de Dracena. Estudou com as minhas irmãs, querida. A Cris, que trabalha com a doutora Ana, também falei de vocês. Cris. O Fabinho, que é nosso amigo equipista. Ele e a Rá. Thaís, mãe do amiguinho do Vitão, tudo bem? Tá. Vanessa, ai que linda, trio muito amado, que a Vanessa era nossa enfermeira lá na Santa Casa. Muitas saudades daquela época, isso mesmo. A Fer Chacon, prima, esses Andrades, hein, na época da cantada, né? A Karina, lá de Sorocaba, tudo bem, Karina? Edneia Sobral. Bianca Sobral, assiste esse vídeo, trajetória e dicas da doutora Marina. Hoje foi só trajetórias, né, Edleia? Tudo bem, Beth? Beth, ginecologista. Andréia, eu tô passando por isso. Todos os dias a gente tem desafio, né, Deia? É isso mesmo. Seu Edson Rossi, que sempre nos assiste, obrigado. Juliana Moretti, tudo bem, Ju? Boa noite. Gente, que mais? Chega, né, de falar de mim, falei demais. Eu acho que seria isso. Por meio do seu trabalho, você
Como suas características pessoais influenciam na sua profissão? Eu acho que a gente não consegue separar, né? Profissão de pessoal. Eu acho que as coisas são meio juntas, assim. O que eu sou no pessoal, eu tento ser no profissional, né? Assim, o jeito, caráter, jeito, cuidado. E eu acho que isso a gente não consegue, né? Acho que a gente tem que ser realmente aqui no consultório. Ai, encerrou lá no Face. Não, encerrou no Insta. Nossa, acho que eu falei tanto que o Instagram falou, chega dessa menina falar. Vou cancelar o vídeo dela. Vou compartilhar ela no Insta, então. E acho que a gente não consegue realmente, né? Ter um jeito aqui, ter outro jeito fora daqui. A gente é o mesmo jeito, né? Eu acho que as características pessoais que me ajudam na profissão, acho que é se colocar no lugar do outro, a empatia, tentar ajudar sempre o próximo. Acho que isso me ajuda bastante, assim, na profissão. Por meio do seu trabalho, você inspira outras mulheres a realizarem seus desejos. O que você diria às pessoas que desejam se realizar ou profissionalmente se espelham em seu trabalho? E se eu puder inspirar um pouquinho, né? De qualquer forma, de qualquer maneira, a gente espera, né? A gente fala muito nas equipes que a gente possa ser sal e luz na vida das pessoas, né? Acho que é isso que a gente busca, independente se seja no profissional, se seja no pessoal, se seja de alguma outra forma, né? Eu acho que é isso que a gente deve buscar, né? Você ser empático, você se colocar no lugar do outro e realmente fazer do seu trabalho, da sua vida, algo que seja realmente bom para você e para o próximo, né? Acho que é isso. Gente, o Instagram já desistiu de mim, já cancelou, então antes que o Facebook também faça isso com a gente, eu acho que é isso. Foi para contar um pouquinho da minha trajetória. É muita coisa, é muita história, né? Mas tentei dar uma resumidinha um pouco mais especificamente para a área profissional, das dificuldades que a gente enfrenta. E muito feliz por ter vocês aqui nos ouvindo toda semana. Obrigado! Espero que vocês tenham aí um ótimo mês de março, mês das mulheres, um ótimo Dia Internacional das Mulheres, que a gente possa sempre ser suporte, ser inspiração para todas, né, para a nossa rede de suportes que nos ajudam tanto, tá bom? Gente, obrigada, boa noite!